Meus prezados irmãos, boa tarde a todos. Hoje temos a oportunidade de dar continuidade aos nossos estudos e o nosso tema, conforme o primeiro estudo assistido por nós e que nos foi trazido pela Miriam, ele está dentro do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item primeiro, que fala para a gente sobre os trabalhadores da última hora. Esse item, meus irmãos, recentemente a gente estudou na nossa fraternidade, dentro dos estudos das parábolas de Jesus, nós estudamos essa parábola que foi com a qual Kardec organizou esse capítulo, que é a parábola dos trabalhadores da última hora, no qual, de forma resumida, Jesus conta a história de um pai de família, de um senhor de terras, que, precisando de trabalhadores, os buscou em vários momentos, em várias horas do dia, e, tendo combinado com os primeiros o tanto que lhes pagaria, que seria um denário, né, pelo dia de trabalho, ao final do dia chamou o seu encarregado, aquele que o ajudava, né, que o auxiliava na administração dos seus interesses, da sua vinha, e mandou que pagasse a todos, começando pelos últimos e indo depois até os que chegaram primeiro. E comandou que fosse feito o pagamento de todos de forma igual, um denário para todos os trabalhadores. E ali veio uma reação daqueles que trabalharam durante todo o dia, achando que aquilo era uma injustiça, porque suportaram o calor, o dia inteiro de trabalho, ao que o Senhor respondeu: mas vocês têm mau olho porque eu sou bom? Né? Se eu estou te causando prejuízo, o que eu combinei com você eu não paguei? E assim ele responde, né? Demonstrando ali a reação infeliz daqueles que trabalharam o dia todo, questionando como se fosse uma injustiça do Senhor. E ao final, Jesus nos explica que assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Logo em seguida, meus irmãos, nesse capítulo do Evangelho, a gente observa que Kardec não comenta essa parábola. Todos os comentários, todos os itens que se seguem nesse capítulo, que não é um capítulo extenso, são feitos por instruções dos Espíritos. São mensagens dos Espíritos, nas quais, aliás, eles mostram para a gente a interpretação da parábola e a ligação que ela tem com a implantação do cristianismo no mundo e a importância do movimento espírita. Em que sentido? Fica claro para a gente, nos comentários que se sucedem, que esses trabalhadores que chegam por último e que recebem o mesmo tanto dos que começaram primeiro, isso se dá porque, às vezes, o trabalho que é exercido na conclusão do dia, na conclusão da jornada, é tão importante quanto aquele trabalho que teve no início. Porque é um trabalho de fechamento, é um trabalho de conclusão, e é um trabalho que precisaria de trabalhadores que chegassem naquele instante. E aí a gente vê que a espiritualidade superior interpreta para a gente isso como sendo a implantação das ideias divinas na coletividade humana, que tiveram seu início com Moisés, com os enviados em outras coletividades, né, como Confúcio, Lao Tse, como Siddhartha Gautama, e tantos outros que a gente tem, por exemplo, comentários e aprofundamentos a respeito no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, e que seguiram-se com outros trabalhadores chamados à vinha do Senhor, com os apóstolos, os profetas, os primeiros cristãos, né? Aqueles que implantaram o cristianismo diante de todas as adversidades, diante de todas as perseguições, e que chegam agora aos tempos recentes, nos últimos 2 séculos, com o advento do Espiritismo, o Consolador Prometido, e, por consequência, o trabalho dos espíritas. Ou seja, fica claro para a gente, por meio das mensagens contidas nesse capítulo, o nosso papel do trabalhador da última hora.
apto a receber o mesmo salário, ou seja, o mesmo salário de paz, de alegria, de contentamento da alma, de outros companheiros nossos que trabalharam até então na implantação do cristianismo, das ideias divinas na coletividade humana, se o nosso trabalho for bem cumprido, for bem executado. Nesse sentido, a gente então verifica, conforme a gente comentava, que o Espiritismo tem um papel importantíssimo no mundo. A gente reflete, por exemplo, diante do que a gente tem vivido, qual o papel da doutrina? O que o Espiritismo, por exemplo, nos ensina e nos concede de ensinamentos e de lições em torno do que a gente tem vivido? Mostrando para a gente que se trata de uma provação coletiva, da efemeridade, que isso também vai passar como outras ondas de dificuldade, de lutas na humanidade passaram, foram superadas, né? E daí derivou-se novas ideias, novos princípios, novas condutas, um aprimoramento coletivo. A gente tem um apoio da doutrina, inclusive, quando comenta para a gente, meus irmãos, detalhes de situações semelhantes ocorridas na história, mas que aconteceram com muito mais intensidade, de forma muito mais severa, mostrando para a gente, por exemplo, que a atual crise, né, a atual dificuldade de saúde pública é muito mais branda hoje do que já ocorreu no passado. Para a gente começar a ilustrar o nosso comentário de hoje, nós vamos recorrer aqui a esse livro, que é o livro Renúncia, de Emmanuel. Quando a gente pega, por exemplo, o seu capítulo de número 4, ele é intitulado A Varíola, que foi um surto epidêmico ocorrido em Paris, no século XVII, e nós tiramos aqui alguns trechos que mostram para a gente como que nós já enfrentamos dificuldades muito maiores e que hoje em dia as dificuldades nos chegam de forma mais branda, a ciência avançou, a organização das coletividades avançou, as autoridades melhoraram, né? Os serviços que a gente dispõe na coletividade são mais avançados, os medicamentos, as vacinas, etc. A varíola mesmo é uma doença praticamente erradicada. Nós não temos mais incidência dela, pelo avanço coletivo que hoje a gente desfruta. Mas observe os irmãos, como que ser espírita, em momentos como o que a gente atravessa, nos dá informações e subsídios do que a gente já atravessou no passado e nos mostra que a gente tem que ter muita fé e afastar de nós qualquer sentimento de medo, de pessimismo, de desânimo, porque até as provações coletivas hoje em dia são mais brandas. Observe alguns trechinhos que nós selecionamos. Reboara na cidade a notícia alarmante. Alastrava-se um surto variólico de enormes proporções. Toda a cidade esfervilhava em rebuliço. Isso em Paris, uma das cidades mais avançadas àquela época no século XVII. A terrível moléstia trazida à Europa pelos sarracenos no século VI era então o terror das cidades populosas. A capital francesa já conhecia suas características execráveis e, por isso mesmo, suas colmeias humanas permaneciam desoladas e inquietas. Enquanto a moléstia circunscrevia-se às moradas confortáveis dos mais abastados, houve meios de ocultar os quadros mais tristes. Em poucos dias, no entanto, a população experimentava os penosos efeitos da epidemia fulminante. Mais adiante, é que o surto epidêmico não se constituía de simples sintomas passageiros, com características benignas. Tratava-se da varíola negra, hemorrágica, com um coeficiente de mortalidade apavorante. Quem escapasse da morte não fugiria à horrível deformação do rosto. E aqui comenta com detalhes o que acontecia na cena coletiva de Paris. Os irmãos depois podem ler, procurar o capítulo 4 do livro Renúncia, mas mostrando que, por exemplo, naquela ocasião, um surto de varíola como esse provocava
tamanho transtorno e tamanha mortalidade que o índice de mortalidade era cerca de 30%. Ou seja, a cada 10 pessoas que contraíam a doença, cerca de 3 faleciam, desencarnavam em virtude das consequências, né, da gravidade da epidemia. Bom, meus irmãos, continuando os nossos estudos, dentro da interpretação e dos comentários dessa parábola dos trabalhadores da última hora, nós temos, por exemplo, dentro do livro Consolador, uma pergunta de número 353, que é uma antes da pergunta que foi indicada como tema, que consta assim para a gente. O Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças? Resposta. O Consolador, como Jesus, terá de afirmar... o Consolador, como Jesus, terá de afirmar igualmente, eu não vim destruir a lei. O Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, parcelas da verdade que a sua doutrina representa, mas sim trabalhar por transformá-las, elevando-lhe as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista. A missão do Consolador tem que se verificar junto das almas e não ao lado das gloriolas, né, das glórias efêmeras dos triunfos materiais, esclarecendo o erro religioso onde quer que se encontre e revelando a verdadeira luz pelos atos e ensinamentos. O espírita sincero, enriquecendo os valores da fé, representa o operário da regeneração do templo do Senhor, onde os homens se agrupam em vários departamentos, ante altares diversos, mas onde existe um só mestre, que é Jesus Cristo. Então, meus irmãos, essa primeira pergunta, Emmanuel comenta para a gente que não é o objetivo da doutrina extinguir as demais religiões, mas sim aprimorá-las, transformá-las para melhor. Se a gente reflete, por exemplo, na obra de Emmanuel, com todos os comentários que ele traz para a gente na série Fonte Viva, são 5 livros de comentários evangélicos de Emmanuel. Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Ceifa de Luz, Pão Nosso e Vinha de Luz. Nesses 5 livros, Emmanuel pega diversos versículos do Novo Testamento e comenta em páginas simples, de 1 a 2 páginas, no máximo 3, o sentido, a interpretação pura e simples das palavras do Cristo ou de passagens dos Atos dos Apóstolos ou das cartas de Paulo. Então a gente observa o seguinte: como que isso ilumina, transforma e nos ajuda a interpretar o Novo Testamento e que está acessível, por exemplo, a irmãos de outras crenças, né? Quantos companheiros dentro do catolicismo, ou mesmo dentro do protestantismo, que são religiões majoritárias no Brasil, podem ter acesso a obras como a de Emmanuel, que comenta o Evangelho e que aos poucos vão mudando suas concepções, suas interpretações e suas visões em torno das lições de Jesus, e com isso nós vamos vendo um movimento de transformação gradativa. A gente observa que muitas religiões têm um curso progressivo de transformação ao longo do tempo. A própria doutrina espírita tem esse caráter progressivo. Ou seja, se a gente observa o início da doutrina, a gente tinha as obras de Kardec. Depois veio o trabalho do Chico, por exemplo, aprimorando, aumentando a sua abrangência, trazendo algumas obras mais complexas, mais descritivas, por exemplo, em torno da mediunidade, da vida no mundo espiritual com a série de André Luiz, desenvolvendo principalmente a parte do comentário e do entendimento do Evangelho com a obra de Emmanuel e outras obras mais que o Chico trouxe e que fizeram com que o Espiritismo se ampliasse em matéria de conteúdo e de capacidade de entendimento nosso. Tudo a sua época, tudo a seu tempo, né? Quando a gente pega o Livro dos Espíritos, dentro desse tema, nós temos uma pergunta também muito interessante, que é de número 798, onde foi perguntado à falange do Espírito de Verdade e respondido o seguinte: o Espiritismo se tornará crença comum
ou continuará sendo professado apenas por algumas pessoas? Certamente se tornará crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, terá que sustentar grandes lutas, mais contra os interesses do que contra a convicção, pois não se pode dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como seus contraditores se tornarão cada vez mais isolados, serão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. E aí vem um novo comentário na sequência. As ideias só se transformam com o tempo e nunca subitamente. Elas se enfraquecem de geração em geração e pouco a pouco acabam por desaparecer, com os que as professavam, os quais são substituídos por outros indivíduos de novos princípios, como acontece com as ideias políticas. Observe o paganismo. Certamente não há mais quem professe hoje as ideias religiosas daquela época. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, tais ideias deixaram vestígios que somente a renovação integral das raças conseguiu apagar. Dar-se-á o mesmo com o espiritismo, que tem progredido bastante, mas durante 2 ou 3 gerações. Ou seja, se cada geração aí tem 70 anos, né? Entre 140 e 210 anos. Ainda haverá um fermento de incredulidade, que só o tempo dissipará. Sua marcha, porém, será mais rápida que a do cristianismo, porque é o próprio cristianismo que lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar. Então a gente observa como é interessante essa resposta e a gente vê perfeitamente como é possível que essa propagação da doutrina espírita se dê de forma mais rápida, até pelos meios que a gente dispõe hoje. Hoje mesmo, né? Forçados pelas circunstâncias, nós não estamos podendo nos encontrar na nossa fraternidade, no nosso querido solar. Só que os meios atuais nos permitem gravar e depois transmitir para algumas dezenas ou centenas de pessoas, e isso fica disponível de forma geral para todos aqueles que quiserem, seja na mesma cidade, numa cidade distante ou em qualquer outro lugar do mundo. Então, os meios que a gente possui hoje, se direcionados para o bem e para essa tarefa bendita, tem como acelerar a propagação da doutrina. E isso é uma consequência natural. Isso, com o tempo, há de acontecer naturalmente, por efeito da ação dos espíritas. E aí que vem a importância do tema que a gente estuda. Nós, quando compreendemos que somos trabalhadores da última hora, significa, meus irmãos, que nós temos pouco tempo para exercer um trabalho de grande importância, no qual a gente precisa se dedicar. Nesse mesmo capítulo, mais adiante, nos itens seguintes, o item de número 4, o espírito de Erasto vira e fala assim com a gente, ó. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai, convosco estão os espíritos elevados. Ou seja, à medida que a gente reorienta o uso do nosso tempo, as nossas prioridades, nós encontramos tempo para poder comentar em torno da doutrina, para presentear com um livro espírita, para assistir um estudo ou uma palestra com conteúdo doutrinário, e isso tem um efeito multiplicador. Muito mais do que isso, tem também o efeito do nosso exemplo, da vida que a gente leva. Porque se eu comento essas verdades que não são minhas, mas que vêm da espiritualidade superior, e elas encontram alguma ressonância na minha vida prática, na minha forma de viver, na forma com que eu cumpro os meus deveres, na forma com que eu encaro as minhas obrigações, com que eu convivo com as pessoas, essas ideias ganham força. Agora, se encontro em mim uma conduta incoerente, elas se enfraquecem. Então, a gente precisa refletir em torno disso. Portanto, meus amigos, nós precisamos construir em nós uma fé verdadeira.
uma fé mais sólida, mais, mais rígida, que seja, como a doutrina define, inabalável. Dentro disso vem a pergunta do nosso estudo de hoje. Poder-se-á definir o que é ter fé? Resposta no livro Consolador, pergunta 354. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida. Pode ficar parada, tem que ser operosa, diligente. E sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, com a luz divina no coração. E significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo a vontade do Senhor. Portanto, meus irmãos, a gente observa aqui que na resposta trazida para a gente é necessário que a fé alie-se uma virtude bendita chamada humildade, que é o nosso reconhecimento da grandeza divina, é o combate ao orgulho que a gente tem que fazer dentro de nós, porque muitas vezes é o sentimento do orgulho que nos impede de adquirir essa fé verdadeira. É a falsa noção de grandeza pessoal, ou a falsa noção dos conhecimentos que a gente dispõe, que impedem, que criam uma barreira para que a gente construa em nós essa fé verdadeira. E para isso, nós vamos concluir hoje com um exemplo, também presente na literatura espírita, e que traz para a gente um exemplo de fé verdadeira e, por outro lado, também um exemplo de como que o orgulho impede com que a gente construa em nós esse sentimento de fé, essa virtude que nos permite atravessar toda e qualquer dificuldade em paz. Nós vamos encontrar essa ilustração no livro Há 2000 Anos, também psicografado pelo Chico e ditado pelo Espírito de Emmanuel. No capítulo de número 5, intitulado O Messias de Nazaré, conta pra gente, aqui nesse capítulo, que a família do senador romano Públio Lentulus já morava na Palestina e era constituída pelo Públio, o pai de família, sua esposa Lívia, e também pela filha Flávia e uma outra criança, um menino. E a filhinha deles, a Flávia, estava com um problema sério de saúde, que era uma enfermidade a mais temida da época, que era a lepra, hoje mais propriamente denominada como hanseníase. Já tem cura, né? É uma enfermidade que hoje não mais nos assusta. Ela é perfeitamente tratada e enfrentada pela medicina e pela a farmacologia, né? Pelos remédios modernos. Então, diz nesse capítulo que Lívia pedia a Públio que procurasse Jesus, intercedendo a favor da filha. E ela então dizia: considero, querido, que devias atenuar um pouco os rigores da posição que o destino nos colocou, procurando esse homem generoso, para benefício de nossa filha. Todos se referem às suas ações empolgados por sua bondade edificadora. E eu acredito que o seu coração se apiedará da nossa infeliz situação. E ele então concorda e diz: não procederei, todavia, conforme sugeres. Irei sozinho à cidade, como se me encontrasse em hora de simples descanso, passando pelo trecho do caminho que nos conduz às margens do lago, sem chegar ao cúmulo de abordar pessoalmente o profeta, de modo a não descer da minha dignidade social e política.
E no caso de sobrevir alguma circunstância favorável, far-lhe-ei sentir o prazer que nos causaria a sua visita, com o fim de reanimar a nossa doentinha. Eram os conceitos que ele tinha. Muito bem, disse Lívia, confortada e agradecida. Guardo na alma a mais sincera e profunda fé. Vai sim, querido. Ficarei rogando a bênção dos céus para a nossa iniciativa. O profeta, que agora surge como verdadeiro médico das almas, saberá que atrás da sua posição de senador do império há corações que sofrem e choram. E de fato, o capítulo então passa a narrar a ida de Públio até Jesus. Quando ele então se depara com Jesus, ele subitamente, numa narrativa maravilhosa, que nós temos aqui que resumir pelo tempo, mas que convém depois que a gente leia a obra como um todo e esse capítulo em especial. Públio, ao encontrar-se com o mestre, se ajoelha, assim, ele é como que naturalmente ajoelha diante do Cristo, ao que Jesus vira e fala para ele: Senador, por que me procuras? E espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do mundo, falou com serena nobreza: Fosse melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Públio Lentulus nada pôde falar, além de suas lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha. Mas o profeta, como se dispensasse suas palavras articuladas, continuou: Sim, não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao seio do meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. E Públio, então, achando que estava sonhando, achando que ele estava num sonho, Jesus novamente escuta os seus pensamentos e ele fala: Não, meu amigo, não está sonhando. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração da tua vida. Está, porém, no teu querer o aproveitá-la agora ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo às criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Soa para teu espírito, neste momento, um minuto glorioso. Se conseguires utilizar tua liberdade, para que seja ele em teu coração doravante um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Então, o diálogo de Jesus com o público continua. E, meus irmãos, deixou o Cristo ao critério dele, à escolha dele, o conceder a sua vontade ou não. Aqueles que já leram o livro observam que Públio, infelizmente, não aproveitou aquele momento decisivo. E daí para frente os sofrimentos vieram a galope. Vieram um atrás do outro de forma intensiva, porque o jugo do Cristo é leve, conforme a gente já estudou, mas o jugo do mundo é pesado. E Públio acabou por senti-lo, e só mais adiante, das encarnações que viriam depois, e mesmo no fim dessa encarnação, que terminou de forma extremamente dolorosa para ele, ele começou a despertar para o convite do Cristo. Então assim também é conosco. Meus queridos irmãos, chegando ao fim do nosso estudo dessa tarde de sábado,
Nós agradecemos a Deus a bênção do estudo, do Evangelho em nossos lares e lhe rogamos, querido amigo, que continue a nos amparar a todos, trazendo-nos paz, alegria e muita fé no vosso amor, na vossa bondade, que preside as nossas vidas e que permite, Mestre, que tudo aconteça a seu tempo e nos faz ver que tudo na vida tem um propósito. As dores, as alegrias, os sofrimentos, tudo é educação para a alma, para o espírito eterno. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre amado, bem como de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa, nós damos por encerrados nossos singelos estudos nessa tarde, na santa paz do Senhor, que assim seja. Fiquem com Deus, meus amigos. Muita paz, alegria, saúde no lar de todos.